pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda do Papai do Céu, se assim ele quiser nos ajudar. Vamos tratar aqui de Hebreus capítulo 10, 25 e capítulo 2, versículo 12. O que de fato os textos dizem e o que nós aprendemos. É uma ideia completamente diferente do que diz o texto, porque ignoramos algumas coisas interessantes, como a carta foi escrita a quem e qual o propósito. Depois, quando foi fundada as sinagogas, onde e por qual motivo. No tempo de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, existia sinagoga? Eu vou até embaixo para mim. Então são essas coisas que nós precisamos entender. Por que se inventaram as sinagogas e quando surgiu as sinagogas? Se eu não estiver enganado, surgiu pós-cativeiro, quando Neemias, Esdras estavam ali tentando reorganizar o povo que estava misturado, né? Só você ler o livro de Jeremias e Esdras que você vai ver a confusão, principalmente o livro de Esdras, onde o sacerdote se misturou com o estrangeiro, onde o sacerdote se aparentou com pessoas estrangeiras e deu até o lugar que era o espaço onde se colocava os dízimos para os levitas, e ali teve aquela confusão e ele teve que mandar expulsar todos os estrangeiros e as mulheres estrangeiras casadas com o povo de Israel. E para acabar de piorar, Neemias capítulo 13, é só vocês lerem lá, Neemias 13, diz que achou-se no livro da lei que nem um moabita ou amonita deveria estar na congregação de Israel. E lá fala qual é o motivo. Só que eles deliberadamente extirparam de Israel todo o elemento estrangeiro. Todo. A lei dizia que era só amonita e moabita. De modo que nós vemos isso lá na frente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, enquanto Pedro estava na hora da oração no terraço de um certo lugar, e diz que ele teve uma visão de algo como um lençol, que descia seguro pelas quatro pontas, cheio de tipo de animais, répteis, bestas terrestres, que, segundo a lei, cerimonialmente era impura. E a voz dizia: Simão, mata e come. E ele responde aquilo, e foi por 3 vezes. Senão, eu acredito que Pedro não iria com aqueles romanos para a casa de aquele, se eu não me engano, de Cornélio. Então são coisas que nós ignoramos, porque nós todo dia ouvimos as mesmas mensagens em cima de temas, né? E não temos uma aula, um sermão expositivo da Escritura, como Pedro fez, como o próprio Esdras fazia, como está lá escrito em Neemias 8. Então, como nós usufruímos de versões, tem coisas que está no texto, mas a gente não vê por causa da versão. E aqui é isso que nós vamos tirar a dúvida hoje, né? Aqui nós temos o texto grego analítico, mas você pode achar na internet, você bota lá Bíblia Grega Online, e aí você vai ver lá textos receptus, e aí você clica, se quiser, pause o vídeo aí e vá lá e abra para você averiguar. O texto receptus ainda é melhor do que esse meu aqui. Esse daqui tem alguns erros. Lá não, lá já é um texto já corrigido, né? Tanto é que eu tive dificuldade de traduzir algumas coisas aqui porque tinha termos errados. Acho que quando eles fizeram a cópia, houve algum erro, não sei o que foi. Eu sei que quando eu fui lá no texto receptus, eu descobri o que era e acabei traduzindo, né? A própria chave linguística me ajudou nisso, mas o texto receptus ajudou muito mais. Eu tenho essa chave linguística aqui da editora Vida, que é aqui em Salvador. Eu comprei na Rosa de Saron. Chave linguística. Aqui é a editora. Editora Vida Nova. Vamos lá? O que é que está escrito em
prós, para os, ou indo contra os, ou em frente aos. Prós hebraios. Capítulo 10, versículo 25, que diz assim, ó. Que não desertais, ou que não estejam desertando ou abandonando nós a episunagogue realton. Epi sobre sunagogue, congregação. Realton, de nós mesmos. Cató ethos tissim, de acordo com o costume de alguns. Alá para caluntes, mas estejamos encorajando cair tossunto também, tanto quanto malomais rosso blepete, no qual vede egizorsan, aproximando ten remera, o dia que você pode ver, se eu não estiver enganado, é Hebreus capítulo 1, que é o dia da nossa redenção, o dia da salvação, que é os últimos dos dias. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá lá. Jesus em Hebreus 1. Aqui, gente, o que eu quero chamar a atenção é essa palavra aqui, ó. Episunagogue. Epi quer dizer sobre, sunagogue, congregação. Sinagogue, que nós aqui chamamos de sinagoga, na nossa cabeça é o ponto onde as pessoas se reúnem. Mas, na verdade, gente, sinagoga são as pessoas. Episunagogue, que é o lugar de congregar, que na nossa versão está como congregação, porque a nossa ideia de igreja, de sinagoga, é torcida. A palavra aqui, ó, sim, S, Y, mais o nun, que parece o nosso V, aqui quer dizer junto, com. Quer dizer junto ou com. Agô quer dizer guiar, conduzir. E gen, que aqui está na forma acusativa, gen é a forma acusativa de ge. Ge, que é o que? Terra. Então, junto, guiados ou governados na terra. É isso que quer dizer a palavra sinagoga. Então, juntos, guiados na terra, não é o edifício. São as pessoas que se reúnem no lugar. Tanto é que aqui está correto, ó. Episunagogue. Porque epi era o que cobria ou que abrigava a sinagoga. Mas a nossa ideia acerca das coisas é tão torcida que hoje em dia nós chamamos de igreja e sinagoga o espaço físico onde as pessoas se reúnem. Desde que Mateus 10, 28 diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, onde não fica aonde, gente? O que é que está lá em Neemias 8? Que toda a congregação dos filhos de Israel, quer dizer que várias igrejas e várias sinagogas se reuniram e chamaram o sacerdote Esdras para ler o livro da lei? Não. Leia lá Neemias 8. Toda a congregação, será que foi um bocado de sinagoga? Porque a igreja não existia ainda. Essa ideia de igreja que nós falamos. Nem a igreja de Cristo. Porque igreja, na verdade, são as pessoas. Toda vez que a Bíblia fala de eclesia ou querilá, que na verdade eclesia, esse termo ainda não existia. Que é o povo grego se formou depois. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque aí eu tenho que me aprofundar mais na questão histórica. Mas olha como é que está aqui, ó. Episunagogue, que é sobre congregação. Epi, aqui é a preposição sobre, em cima ou acima. Sum, junto com. Agô, que é o verbo conduzir. Eu guio, conduzo, governo, submeto, mando. E ge, terra. Agora olha como é que está Hebreus capítulo 7, o capítulo 2, versículo 12. Como esse termo aqui é um salmo, gente, ó. Esse termo aqui vem de um salmo.
eles não colocaram aqui no meio da igreja. Porque senão ia mostrar claramente, escancaradamente, que se trata de uma torção. Como é que está na sua versão? Dizendo: anunciarei o nome teu entre os irmãos meus, e no meio da congregação louvarei a ti. Está vendo aqui Eclesias? Por que aqui não está igreja na sua versão? Está congregação, porque se trata de um termo do Antigo Testamento. Aqui mostra o verdadeiro sentido da palavra que nós chamamos aqui catolicamente de igreja, que é a assembleia ou congregação, que Jesus fala em Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha assembleia, a minha congregação, o meu ajuntamento. Mas como a Igreja Católica criou o monopólio e inventou o cristianismo, que nós pensamos que foi Cristo quem trouxe isso, não. Cristo trouxe o Evangelho. O cristianismo foi um monopólio, que hoje tem um monopólio e várias oligarquias para institucionalizar pessoas a ponto de que as pessoas dizem que Deus só se ouve se você estiver na chamadas igreja, que na verdade são oligarquias. Igreja são os seres humanos. Congregação sempre é de pessoas. Eu já falei em vários vídeos sobre isso. Você pode ir no meu canal, se eu postar esse vídeo aqui no meu canal. Se eu postar no canal de Fernanda Barros, minha esposa, você pode clicar e lá botar o nome Sal que não salgue, luz que não ilumina, e clicar no nome Charlo Andes, que você vai ver o vídeo que tem lá, Mateus 16, com uma capa verde de um dicionário. Olha como é que tá aqui, ó. Cagou de soí lego, também eu a ti digo, rotissu, que tu és Petrus, Pedro. Caí epitaute, e em cima nesta, o Natal, te pedra ou rocha, rochedo, diferente de Petrus, que é fragmento de pedra. Aqui é Petra, rocha, rochedo. Oikonomesso, edificarei, a minha, ten eclesia, congregação, assembleia, ajuntamento. Por que, gente? Aqui está igreja na sua versão. E aqui, em Hebreus 12:2, eles botaram assembleia, porque aqui ia ficar bem escancarada a torção. Porque aqui, gente, ele disse que louvaria os nomes teus no meio de que congregação? No contexto dali de Davi, que Davi estava profetizando para o futuro, está falando no meio de Israel, da família dele. Israel esse, que não é o segundo a carne, mas aquele que Paulo fala em Efésios capítulo 2, que agora todos nós somos membros da família de Deus. A escritura você precisa primeiro ler todo o livro onde está aquele versículo, aquela palavra, para você entender a ideia dali, daquele livro, e depois você buscar entender o contexto do todo da Bíblia. Então, Hebreus capítulo 10 não é essa ideia que vocês falam aí de a gente ter que ficar frequentando oligarquias. Eu digo assim, não digo que uma pessoa que ainda está sendo nova na fé não precisa de alguém para instruir, porque toda criança, está lá em Gálatas capítulo 3 e 4, toda criança precisa ser instruída, precisa ser edificada, como está lá em 1 Coríntios capítulo 3 e também Efésios capítulo 2, versículos 15 até o 22. Mas imagine, gente, um pedreiro que pega uma casa, a sua casa para construir e passa 20 anos, 30 anos, 40 anos construindo essa casa nunca acaba. O que é que ele está querendo? Sugar de você. Uma pessoa que pega uma causa na justiça, um advogado, que essa causa leva 10 anos, 30 anos, 40 anos, e você não se dá nem o trabalho de consultar outro advogado para saber se é isso ou não.
É o que acontece hoje em dia. As pessoas não querem tornar você adultas na fé, independentes na fé. Como Jesus, o que foi que Jesus fez? Jesus disse assim, ó, eu não vou estar há muito tempo com vocês. Vocês têm que aprender a viver sozinho. Vocês têm que aprender a serem independentes. Só que os discípulos não queriam. É isso hoje em dia que as denominações, erradamente chamada igreja, não quer que você se torne independente. Imagine um mestre de capoeira que nunca quer formar os seus alunos para que eles não se tornem também mestres, para que eles treinem outras pessoas e abram outras escolas, que tem muita gente mesquinha, que diz assim, não vou ensinar tudo a você, porque senão você vai ser meu concorrente. Gente, nós temos que ser treinados e treinar pessoas a serem independentes, não ficar nessa mesmice todo dia fazendo campanhas, frequentando para sustentar com dízimos e ofertas essas oligarquias e esses monopólios romanos que nós chamamos de evangélicos, protestânticos, históricos e ortodoxos. Porque Jesus, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram treinados por 3 anos. Para quê? Para aprenderem a serem adultos e se comportarem corretamente no palácio. O treinamento é no máximo, gente, no máximo 6 anos. 3 anos de instrução, capacitação, conhecimento, obediência de protocolos e mais 3 anos em outras instruções para que você possa trabalhar, ter um ofício para se autossustentar e não ficar sugando de outras pessoas. Se for um trabalho que você precise dedicar integralmente, tudo bem. Nós, a igreja em Cristo, que não é uma oligarquia, que não é um monopólio, que não é uma instituição, temos que estar colaborando, como Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5 e 6. Mas se você pode trabalhar, você precisa fazer como Paulo fez. Ele fazia a tenda até que o companheiro do evangelho chegou, começou a trabalhar e ele se dedicou completamente ao ministério da palavra. Então são coisas que essas oligarquias e esses monopólios não querem que vocês cresçam, para que vocês fiquem debaixo da tutela deles o tempo todo, como um pedreiro que não quer concluir a sua casa, como um advogado que não quer resolver a sua causa, em hipótese alguma, ele está só querendo ficar ali sugando o seu dinheiro o tempo todo. Então, epissunagogue não tem nada a ver com essa ideia que você aprendeu. Aqui está falando de sinagoga. A sinagoga no hebraico é kenesiá, que vem do verbo kanas, que quer dizer separar. Era o ato do povo judeu se separar das demais gente. Neemias capítulo 18. Excluir todo o elemento estrangeiro. Tanto é que, para você ser aceito por um judeu, você tinha que se converter ao judaísmo, se circuncidar, guardar o sábado e todos os ritos judaicos, assim como os ritos da lei de Moisés. E era isso que queriam fazer, misturar o evangelho de Cristo, que nós pensamos que é o cristianismo. Não, o cristianismo surgiu no 4º século. Não tem nada a ver com o evangelho. Com o judaísmo. Era a luta de Paulo lá em 2 Coríntios e em Gálatas. Ele falando lá. Entendeu? Então aqui, ó, epissunagogue, que é kenesiá em hebraico, que indica a separação e a exclusão total de qualquer elemento estrangeiro. Hebreus 10:25 não fala isso que você aprendeu que fala. Amém? Volto a dizer aqui, ó, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 2, aqui está em título. Hebreus capítulo 12, capítulo 2, versículo 12. Na sua versão aqui dá a verdadeira tradução do que significa igreja, que nós chamamos catolicamente de igreja, que é congregação, que equivale a reunião ou ajuntamento do povo de Israel, que era conclamado para algum tipo de coisa
que visava o benefício de toda a nação de Israel. Nem existia judaísmo ainda, está lá. Nem existia templo, nem a tenda ainda, e está lá em Êxodo capítulo 17, o povo de Israel chamado de congregação. Eu vou ler daqui a pouco. Está vendo aqui, ó? Mateus 18, 16, 18. E também eu a ti digo que tu és Pedro, e em cima, em tal rocha, tá vendo aqui? Petros. Bem diferente. Edificarei a minha, ou de mim, a igreja, e os portões do Hades, não é porta do inferno. A porta é bem diferente. Bom dia. Até isso está torcido na sua versão. Vamos lá para João, você saber como é que se escreve porta. João capítulo 10. João capítulo 10. Olha como é que se escreve porta. Até isso está torcido na nossa versão. Aqui, ó. Na verdade, digo a vós, o que não está entrando através da porta. Olha como é que se escreve porta. Aqui está na forma genitiva. Ó, porta. Aqui está como? Aqui está como, em Mateus 18, Pilai, que aqui é o plural. E de que? Do Hades, não é Geena. Geena que é inferno. Não contrapoderão. Falando da ressurreição dos mortos, que os portais da habitação dos mortos não impedirão os mortos de ressuscitar. Amém? Então fica aqui para despertar sua curiosidade, para você se aprofundar mais na leitura e no estudo de fato da pesquisa da palavra. Não é estudo de denominações pré-prontos que você já está ali com aquela marmita, aquele salgado. Não, você vai aprender a fazer, você precisa aprender a fazer o seu próprio pão. Não é ficar comendo da mão dos outros. Quando a gente é criança, quando a gente é inexperiente, imaturo, que não pode fazer suas coisas próprias, aí a gente fica dependendo dos outros para fazer. Mas tem que chegar uma hora, gente, que a gente tem que aprender a fazer nosso próprio pão, andar com nossos próprios pés, lavar nossa própria roupa, limpar nosso próprio sapato. Aqui já é falado como comunidade, ó. É só você ler que mais adiante é que Deus dá o modelo do tabernáculo a Moisés. Ó, e toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto. Será que toda a comunidade aqui está como comunidade, você já sabe que são pessoas. Mas tem versões aí que está como congregação. Deixa eu ver aqui no meu celular, a versão, acho que é Almeida que está aqui no meu celular. Como é que está? Aí você pega, vai lá na Bíblia Hebraica Online, você vai ver lá o www.bibliahebraica.pro, acho que é .gov, é .br, e você entra também no site hebraico e você confere. Eu vou tentar fazer aliás, já fiz isso, que é igreja, o sentido histórico, bíblico e etimológico da palavra. Eu vou postar embaixo desse vídeo. Aqui, ó. No celular já está aqui, como, ó, tá vendo? Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim. Então, será que foi várias sinagogas? Será que foi várias igrejas, vários templos de pedra que partiram do deserto de Sim? Então são coisas que nem aquela ideia do adventismo e do testemunho jeovaísmo, que corpo, alma e espírito é a mesma coisa. Mas como você vai se aprofundar no estudo, pegar os termos usados ali no grego e no hebraico, se for o texto grego, se for o texto hebraico, e até mesmo se você pegar termos diferentes, alma e espírito, você botar ali, não enquadra no contexto. Então são coisas que é preciso, gente, averiguar, né? Ficar repetindo toda hora aquilo que nós ouvimos.
é examinar tudo, testar tudo, como um bom ourives, um bom comprador de peças preciosas, que ele testa a autenticidade do produto para depois ele pesar e dar o preço. Ele não pega, não, estou vendendo aqui essa peça de prata, estou vendendo essa peça de ouro. Não, bota na balança. Não, ele testa primeiro. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não é nada disso que você está falando ali, que você está imaginando. Por quê? Porque no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, diz que os judeus, os gentios, não têm que ficar vivendo como judeus. Os judeus aceitam Jesus como Salvador, recebem Ele como Senhor, mas eles continuam vivendo segundo o costume dos judeus. Mas nós, os gentios, temos que apenas nos abster do que é sofocado, da prostituição e dos ídolos. E se tiver mais alguma coisa, você vai descobrir se você ler Atos capítulo 15. Os judeus têm que viver como judeus. Tem alguns até que vai continuar guardando as práticas do judaísmo para não escandalizar outros judeus. Mas nós não somos judeus e não temos que viver conforme judeus. Está lá em Gálatas capítulo 1 também. Atos 15 e Gálatas capítulos 1 e 2. É só ler, gente. Vá além das publicações da instituição. Vá além e aquém do versículo bíblico. Amém, gente? Tem que se aprofundar. Nós temos que crescer, parar de ser meninos levados por qualquer vento de doutrina. Tanto é que eu lhe peço, não acredite no que eu estou lhe falando. Vá fazer que nem os bereanos, vá investigar, vá estudar, vá se aprofundar. Porque se nós conhecermos a verdade, ela nos liberta. Mas se nós não conhecermos a verdade, seremos cativos desse povo. Aqui em Salvador estão vendendo até réplicas da Arca da Aliança. Nesses negócios que chamam de igrejas. Porque, fala ele, que Obed-Edom foi abençoado porque a arca... Gente, vai estudar o contexto. Quem era Obed-Edom, descendente de Caate. Predeterminado pela lei, lá em Números capítulo 3 e 4, de os filhos de Caates carregar a arca, mas só quem podia tocar e olhar para a arca eram os filhos de Arão, depois de consagrados. Ele tinha que embalar e fazer acontecer. Só que a gente fica assistindo muitos filmes, a gente não vai averiguar o contexto histórico, o contexto panorâmico, o hermenêutico, a ideia real do texto. Aí ficamos nos baseando em filmes e no que os homens ficam falando de versões em cima de versículos e de temas. Nem na versão, se eles estudassem de fato a versão, eles iam descobrir muitas coisas, como eu falei agora, Hebreus capítulo 10, 25, Mateus 16, 18 e Hebreus 2, 12. Por que Mateus 16, 18 bota lá a igreja e cá em Hebreus 2, 12 não colocaram igreja, colocaram congregação ou assembleia? São coisas que você tem que estar constantemente averiguando e perguntando por que isso, por que isso, por que isso. Porque quem pergunta quer saber. Quem não pergunta engole tudo, com espinha, com osso e tudo, e aí dá no que dá ser criança constantemente levado por qualquer vento de doutrina. Por mais adulto e por mais cabelo branco que nós temos, gente, nós temos que continuar aprendendo. Entendeu? Não quer dizer que eu já estou velho, estou com 60, com 40. Não, você está sempre aprendendo. Mas tem que chegar uma hora que você tem que compreender. Eu preciso andar com minhas próprias pernas, porque eu andando com as minhas próprias pernas, eu posso ensinar outras pessoas a andar com as próprias pernas e ela ensinar outras pessoas a andar com as próprias pernas. Lucas capítulo 6, versículo 39 e 40, você leia lá, se lhe interessar, e você vai saber o que é que diz lá. Amém? Deus em Cristo continue nos abençoar. A paz de Cristo. Amém.